vamos começar a falar do livro, o Vitor. Primeiro, conta pra gente como é que nasceu essa ideia e como se deu esse projeto aí, bem legal. Conta aí. Cara, na verdade, essa ideia nasceu de uma conversa com um publicitário, amigo meu. Então, hoje eu trabalho na igreja, mas a minha primeira formação é de jornalista. E, assim, uma das coisas que eu tento fazer com os meus amigos pastores é apresentá-los a amigos que não sejam evangélicos, para que os pastores também tenham a oportunidade de evangelizar. E muitas vezes um dos dramas do pastor é esse, né, cara? Você vai tendo só amigo no ministério, você perde um pouco da conexão com a realidade. E aí eu fui apresentar esse amigo publicitário para o Marcos. Inclusive, ele se identificou com o meu trabalho, com o trabalho do Marcos no YouTube. E a gente estava para lançar um outro livro na época, que é o Ontem Esponja Meia Peneira, que saiu pela editora Ultimato. E aí a gente estava pensando num plano de divulgação, como que a gente ia fazer. E eu convidei o Luiz Galo, que é esse meu amigo publicitário, para sentar com a gente numa conversa de padaria. Galo, ele estava falando sobre um livreto que ele tinha lançado, que era 100 coisas que todo político precisa saber. Ele é publicitário nessa área de política e tal, né? E ele tinha falado, olha, foi uma experiência que deu muito certo, a gente conseguiu estabelecer um contato bom com muita gente e tal, né? E aí eu falei, 100 coisas que todo político devia saber e tal. Aquilo ficou na minha cabeça e naquela conversa de padaria, eu falei, cara, a gente tinha que falar das 100 mentiras do mundo gospel. Será que tem 100? Aí o Marcos falou, eu acho que tem mais de 100. Aí eu falei, cara, se tem mais que 100, a gente tá num problema, porque Lutero tinha 95 só. Lutero, quando ele resolveu fazer a reforma, era só tinha 95. Eu só tinha 95 coisas para denunciar. Se a gente tem mais de 100... E aí o Galo tava ouvindo aquilo, dando risada, e ele falou, cara, sabe o que vocês deviam fazer? Vocês deviam fazer um livro colaborativo. Fala para as pessoas mandarem as mentiras, e depois vocês escrevem sobre essas mentiras. E foi o que a gente fez. Os nossos perfis nas redes sociais, para contar com a colaboração das pessoas que enviaram para a gente sugestões de coisas do contexto deles. Tem muita coisa, tanto eu como o Marcos somos presbiterianos, tem muita coisa de outras denominações, de outras realidades que a gente nem sabia, que a gente ficou sabendo por causa do livro, né? Crente que tem promessa não morre, por exemplo. Eu nem sabia que isso existia. Legal. Desculpa. Ô, Lucas, você já teve contato assim com esse livro? Não. Não. Mas tratando de uma forma bem humorada, de um assunto talvez um pouco tenso, né? Você vai falar de mentiras do mundo gospel, você está falando de pessoas que têm, em alguns desses pontos, ou em casos mais graves, em todos, a base da sua liturgia, da sua vida religiosa, tal. Tratar isso com bom humor, com piada, tal. Você acha válido, você acha ofensivo? Eu vou perguntar isso para você e depois o Vitor entra aí para rebater ou não o que você falar. Fala aí. Tá. Então, é delicado o assunto, porque está tratando com a fé de alguns, né? A gente fala 95 mentiras do mundo gospel, a gente está falando do que é mentira para mim. Para outro cara é um ponto importante da fé dele. Só que toda pessoa que tem bom humor ri do que é engraçado, ué. Eu concordando ou não, se for engraçado, eu tô dando risada. Tem coisa, por exemplo, tem vídeo do Porta dos Fundos que fala, nossa, você concorda com o Porta dos Fundos, eles são ateus. Pô, mas tem vídeo que é muito engraçado, mano. É impossível não dar risada. Pô, mas deu uma queda brusca, hein? O Porta dos Fundos tá bem ruim. Eu assisti. Não, mas você viu o do Bob's? Meu pai, né, fez eu assistir. Eu não vi, cara. Eu vi o do Céu Católico, que deu uma mini treta. Eu não tenho muito interesse mais agora no Porta dos Fundos. Teve uma época que eu tava fanático, assim, eu assistia todo dia. Eu parei de ver também. Mas aí deu uma bodeada. Aí saiu o Céu Católico. Eu entrei pra ver, mas eu achei bem ruim a piada dele.
Mas, o Vitor, vocês têm esse cuidado aí, nesse ponto que o Lucas falou, ou para vocês piada é piada, você não tem limites, a zoeira sem limites, como é que é? Ô, Nani, agora eu vou falar uma coisa. Eu lembro quando estava lançando o livro, eu sei que tratam de uma forma bem-humorada, mas apesar de ser uma forma bem-humorada, eu lembro que o Marco Porteiro, acho que estava lançando nas redes dele. E eles estavam tratando o assunto como algo sério. O Ariovaldo Júnior também, se não me engano. Eles estavam tratando algo como algo sério, assim. É bem humorado, mas não é um livro de piada com as 95 mentiras do mundo gosta. Assim, a gente procurou, de alguma maneira, inserir ali nas explicações das mentiras, tratando com bom humor, às vezes até com sarcasmo, às vezes o humor é até um pouco ácido, mas a gente procurou mostrar as referências bíblicas que dão conta do porquê que aquilo é de fato uma mentira. Então, eu tenho certeza absoluta que esse livro vai dar problema para mim. Tá? Vem processos. Sendo muito, muito, muito claro, sim, sendo muito realista, eu tenho certeza absoluta que vai ter gente que não vai entender. Eu tenho certeza absoluta que tem gente que acha que tudo que tá ali é mentira mesmo, concorda comigo, mas que vai falar, mas você não devia falar dessa maneira. Então, assim, para mim é ponto pacífico. Inclusive porque eu dou aula em alguns contextos pentecostais. Gente que me chama para dar aula dentro de algumas igrejas pentecostais. E que tem gente que acredita em várias coisas. Mas a questão é a seguinte. Se você pegar o livro, as explicações são curtas, mas em nenhuma delas, pelo menos a nossa tentativa, não sei se foi bem sucedido ou não, mas em nenhuma delas você vai ter uma coisa assim, destruindo o alicerce espiritual de alguém, sem colocar algo sólido no lugar. Então, ao mesmo tempo que a gente trata com humor, a gente trata com muita seriedade. Eu vou dar um exemplo, que talvez seja a mentira mais polêmica que tem aí, que está na página 23 do livro, que é a questão do suicídio. O suicídio já conversou aqui, não é... Foi, até agora, eu acho que a que me gerou mais problema foi essa. É mesmo? Será? A do Ariovaldo Júnior respondeu. Eu achei uma mais polêmica, cara. Mas fala aí. Fala aí, depois eu falo do que eu achei. A questão do suicídio, cara, ela é seríssima no espectro espiritual, pelo seguinte, eu tenho alguns conhecidos, porque é uma família, que a mãe se suicidou, né? E são lá da minha igreja. E eles ouviram algumas vezes, a sua mãe foi pro inferno. Cara, é muito pesado. Muito pesado. E, além de pesado, é teologicamente equivocado. Claro. Então, a gente tenta tratar desses assuntos com uma dose de humor, mas também dentro do que a determinada mentira permite. Então, tem mentiras que elas são tão escabrosas, tão... Que a gente só tem como rir. A heresia, ela é tão grande que eu nem preciso colocar a piada. É verdade. É verdade. Se você ouve a afirmação, você já dá risada. Você ouve a afirmação, você já dá risada, exatamente.